Boa noite. Aqui estamos mais uma vez na nossa conversa mensal sobre um tema mostrando a visão do Espiritismo sobre um determinado tema e na esperança sempre de que essa conversa ajude as pessoas a entender de certa forma certas situações. E o tema que eu escolhi hoje é um tema bastante polêmico, digamos assim, complexo, que é a visão do Espiritismo sobre a homossexualidade. Por quê? Isso é um assunto que gera muita discórdia, posições radicais, muitas vezes em determinados lugares, muitos conflitos. Mas primeiro dizer que a homossexualidade é tão antiga quanto o homem. Primeiro, isso não é uma coisa que está acontecendo agora. Isso é uma coisa que está sendo mostrada agora, diferente, certo? Mas se sabe que desde o Império Greco-Romano relatos nesse sentido são abundantes. De qualquer forma, como explicar o crescimento das relações homossexuais? Como explicar o crescimento dessa relação homem-homem, mulher-mulher? Por que isso está acontecendo? Bom, primeiro vamos separar as causas. Existe uma coisa que é importante as pessoas saberem, que é o seguinte: você tem várias encarnações com o mesmo sexo. Várias encarnações com o mesmo sexo. Então você, vamos dizer assim, é homem, 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 homem. Lá na quinta ou sexta encarnação, você vem mulher. O que acontece? O espírito guarda essa característica de ser homem. Quando você muda, essa característica permanece. Certo? Esse é um dos motivos. Certo? Ou seja, o sujeito é homem, homem, homem. Ele habitualmente ele se relacionava com mulher. E aí ele muda. Ele reencarna num outro sexo e ele permanece com a estrutura mental, a organização do espírito, no sentido de se relacionar com mulher. Surge daí essa relação. E mesmo vale para o homem, certo? O que é importante dizer, e isso fica bastante claro, na questão número 200 do Livro dos Espíritos, que é o seguinte: o espírito é assexuado, ele não tem sexo. O que define o sexo na hora da reencarnação é o tipo de prova que ele tem que passar. São a caminhada que ele tem que fazer é que vai determinar que tipo de sexo ele vai vir. Por exemplo, se ele tem que sentir a dor que uma mãe sente ao perder um filho, ele não pode vir como homem, ele vai ter que vir como mulher. Independente das outras encarnações dele, tem sido como homem. Então, esse é um dos fatores, e é um fator importante que se mantém o desejo do espírito em função de várias encarnações, quando ele muda de se relacionar, e aí, quando ele muda o sexo na reencarnação, ele continua com o desejo de se relacionar com aquele mesmo sexo, que agora nessa encarnação é o sexo dele, é o sexo igual ao dele, porque ele está acostumado a se relacionar com sexo diferente. Quando ele muda
a reencarnação, certo? O desejo permanece. Então, eis aí um grande contingente. O outro contingente que é muito expressivo, que é aqueles que de alguma forma utilizaram, abusaram, se prostituíram numa encarnação anterior. E aí voltamos ao problema da promiscuidade, que era mais ou menos comum, certo? Aqueles grandes contingentes, aqueles grandes exércitos que se usavam para submeter a outros povos e tal. Existia naquele meio um nível, um grau elevadíssimo de homossexualismo. E aí nós estamos falando da promiscuidade. E um grande número, e um dia essa gente ia reencarnar, certo? Então o Império Romano, aquelas festas, aquelas orgias que aconteciam noite e dia e tal, um dia ia ter consequências, certo? Um dia essa gente ia reencarnar, e essa gente começou a reencarnar já há algum tempo, certo? Eis aí a explicação com outro grande número de pessoas, porque aí o que é? Aí é a expiação, aí é a forma de pagar a conta. Ou seja, a pessoa vem num determinado corpo com a mentalidade e o sentimento oposto. Ele vem como homem, mas ele tem todo o sentimento, todas as reações e todas as vontades de uma mulher. Isso é a expiação. Isso é por conta do seu comportamento desregrado, alucinado muitas vezes, de uma encarnação anterior. Se você pegar esses dois fatos aí, já tem um grande contingente de pessoas homossexuais que gostam. De qualquer forma, o problema da promiscuidade serve para todo mundo, para os heterossexuais e para os homossexuais, certo? Esse comportamento promíscuo leva a essa consequência numa próxima encarnação para todo mundo, independente de quem for, se é homossexual ou se é heterossexual, isso não tem a menor importância. A punição é essa. Bom, diante desse quadro, existem algumas coisas assim, que assim, como é que nós vimos isso? Pessoa se relacionar com o problema, com uma pessoa do mesmo sexo, não tem a menor importância, tá? Não é aí que vai definir o ser humano. A sua sexualidade não define um ser humano. O que define o ser humano são as suas atitudes, as suas ações. E aí, voltamos ao princípio. Assim. O exibicionismo, certo? A exposição para chamar a atenção, a própria promiscuidade, são situações que denotam o quê? Um desequilíbrio espiritual. E isso serve para os heterossexuais também. Aquelas pessoas que querem sempre aparecer demais, se exibir, não sei o que e tal, naturalmente que é um distúrbio espiritual, uma inconformidade com a situação que ele tem naquele momento. E muitas vezes a pessoa quer ser muito mais daquilo que quer. Parecer ser muito mais daquilo do que efetivamente é. É uma situação difícil de se administrar, porque aí nós estamos falando de desequilíbrio, tá? Desequilíbrio psicológico, desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual, enfim. Essa é uma situação. Então o exibicionismo, essas coisas são de todos, são condenáveis sobre todos os aspectos.
independente se a pessoa é homossexual ou heterossexual, não tem a menor importância. Notadamente observamos que essas ações são praticadas por pessoas que estão cumprindo a sua pena. Não gostariam de estar naquela situação. E muitos se revoltam. Enfim, as consequências são as mais variadas possíveis. De qualquer forma, isso é apenas uma introdução para a gente entender por que existem tantas pessoas assim, o que acontece, por que elas vêm assim. Duas causas básicas, então, que nós apontamos aqui, e cuja tendência é aumentar, mas de qualquer forma, assim, se você parte do princípio que o espírito não tem sexo, que ele é definido em função da trajetória que a pessoa tem que cumprir, dos obstáculos que ela tem que transpor numa nova encarnação, você parte do princípio que o espírito não tem sexo, a humanidade caminha por uma situação de, digamos assim, ter que aceitar com normalidade essa situação, porque é um processo irreversível. Daqui a alguns anos, praticamente todas as famílias terão caso e vão ter que conviver com isso, não tem o que fazer, certo? Então, eis aí uma grande prova de tolerância que está sendo imposta. Claro, como todo processo de transformação que se inicia, sempre os radicalismos, tanto de um lado quanto de outro. Mas isso, a tendência é desaparecer com o tempo. É o que a gente espera. Porque se em cada família vai ter uma pessoa homossexual, certo? E as famílias vão ter que conviver com isso, vai chegar uma hora que todo mundo vai ver isso com normalidade. Porque é um processo irreversível, isso vai acontecer. De qualquer forma, nós temos que manter o foco naquilo que é o principal, que é a essência da pessoa, certo? Antes, gostaria de fazer uma observação sobre o preconceito, sobre julgar as pessoas, porque existe muita discussão nesse plano aqui. O homossexualismo é doença, não, o sujeito é homossexual porque ele quer, um monte de bobagens aí, até de especialistas, é cura gay, não sei o que e tal, são os absurdos, certo? Então, como a gente falou antes, tem coisas que são impostas pelo plano espiritual e a pessoa não gostaria. Agora, imagine o seguinte: coloque-se no lugar da outra pessoa. Sempre que for julgar alguém, faça isso, coloque-se no lugar da outra pessoa. Como será que aquela pessoa se sente? Será que aquela pessoa se sente confortável em ser diferente de todo mundo? Você acha que aquela é uma pessoa que ela pode ser feliz? Um menino, quando ele vê despertar seus desejos homossexuais, gostar do amiguinho e tal, e ele vendo toda a sociedade contra, e falando mal, e xingando e não sei o que, como será que ele se sente? Será que ele é feliz? Então, sempre que formos julgar alguém, vamos nos colocar no lugar daquela pessoa, porque naturalmente ninguém quer para si a discriminação como modelo de vida, digamos assim, que a pessoa é discriminada desde sempre.
Mas como eu estava... Então, assim, ó, sempre vamos nos colocar no lugar da outra pessoa, no sentido de poder ter um mínimo daquilo que a pessoa está sofrendo. Então a pessoa já se encontra em um grau avançado de sofrimento e ainda todo mundo discriminando a pessoa. Então vamos refletir sobre isso. O que importa para nós, e até dentro do próprio espiritismo, hoje não mais, mas já teve muitos casos de pessoas que são discriminadas porque eram homossexuais. Não lhes era permitido trabalhar porque eram homossexuais, certo? Felizmente isso hoje já estamos deixando para trás. Mas vejam vocês o grau de discriminação que essas pessoas sofrem. Porque o que interessa é de que ser humano nós estamos falando. Como é aquela pessoa? Como age aquela pessoa? É uma pessoa que respeita os outros? É uma pessoa que pratica caridade? Está sempre tentando ajudar os outros? É uma pessoa que sabe ouvir? Uma pessoa que tem sensibilidade? Isso que importa para nós, certo? O que a pessoa faz com a sua sexualidade não é problema de ninguém, cada um que cuide da sua vida. Eis a grande questão da humanidade, certo? A pessoa não consegue cuidar da própria vida, mas se dá o direito de cuidar da vida dos outros. Isso é uma praga, infelizmente, que toma conta da humanidade. Então, e se dá o direito de julgar o outro. O importante são as ações da pessoa. Em todos os casos, nós temos falado bastante sobre isso. O que importa são as ações da pessoa, certo? Porque quando você sair desse plano, a pessoa desencarnar, o que vai contar realmente, o que vai fazer diferença na sua caminhada, são as suas atitudes. É isso que vai sobrar no final da história. Porque ninguém vai estar preocupado em saber qual é a sua opção sexual. Eles vão querer saber se você foi um bom pai de família, se você respeitou a sua família, se você amou a sua família, se você amou os seus amigos, se enfim você construiu relações de amor e de afetividade que deram sentido à sua existência. É isso que vai contar, certo? O fato da pessoa ser homossexual ou não tem a menor importância. O Espiritismo, que traz essas explicações que eu comentei antes, também não se toca, as pessoas não se furtam de falar sobre isso, mas não é um assunto que diariamente as pessoas estejam falando, tá? Porque é um assunto polêmico. De qualquer sorte, em qualquer circunstância, nós devemos sempre respeitar o ser humano como ser humano. Não interessa, não faz a menor diferença qual é a opção sexual da pessoa. Infelizmente ainda temos, no meio de toda a sociedade, um grau de discriminação bastante elevado. E aí é aquela discriminação que é a pior possível, né? Que é a discriminação velada. A pessoa aceita determinado, muitas vezes a pessoa detesta, ela não gosta de homossexuais e tal, mas ela aceita aquilo, certo? Da boca para fora. Ela não, efetivamente, ela não tem
aquela aceitação no interior e tal, aquele respeito que deveria ter. Ela aceita porque, de alguma forma, os fatos estão atropelando a sociedade. Estão se impondo à sociedade de qualquer forma. Porque imagine o seguinte, a pessoa é contra o homossexual, daí chega em determinado lugar, lá tem duas moças, aí vai em outro lugar, tem dois rapazes, né? Onde ele vai encontrar alguém. Ele vai ter que ir se acostumando com isso. Então, na verdade, esse é um problema também do ponto de vista espiritual, que requer uma transformação ética. Mas uma transformação ética no seguinte sentido, em relação à promiscuidade. Isso que é importante, tanto para heterossexuais como para homossexuais. É isso que tem consequência, não é opção sexual, certo? Então, é uma distorção que se faz, porque a promiscuidade, o mau comportamento, aquele que isso vale para todo mundo, tanto para os heterossexuais como para os homossexuais. É isso que exige uma transformação ética das pessoas. Que tudo pode, tudo vale, tudo não sei. Observem o seguinte: o surgimento de doenças sexualmente transmissíveis que apareceram. Com que objetivo isso? Exatamente nesse sentido, de impor limites, certo? E forçar uma transformação ética, uma transformação de comportamento, que é necessário para que no futuro nós não tenhamos esse problema da reencarnação para que a reencarnação punitiva, digamos assim, em que a pessoa vem num corpo com sentimento, raciocínio e todo, e o comportamento, a pessoa vem num sexo e com o raciocínio, o comportamento e as atitudes de um outro sexo, como forma de punição desse comportamento. De qualquer forma, isso é uma coisa que não vai jamais desaparecer, porque existe esse problema, certo? E não tem como, que é assim, você reencarna uma vez como homem, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª reencarnação você vem como mulher. Você mantém aquela matriz de comportamento masculino, habituado a se relacionar com mulher. Quando você reencarna como mulher, você vai manter esse desejo e essas atitudes de se relacionar com mulher. Então, o homossexualismo não desaparecerá jamais, porque é um problema de ordem espiritual. Porque o mundo espiritual vê de uma outra forma. Não dá à sexualidade a importância que o encarnado dá. O que vale para o mundo espiritual é a essência da pessoa. Se ela é homossexual ou não, pouco importa. Não existe uma preocupação de que não, só tem heterossexuais, ou só tem homossexuais. O mundo espiritual não se preocupa com isso. Por quê? Porque para ele isso é secundário. Porque se forem todos homossexuais de pessoas horrorosas, se forem todos heterossexuais de pessoas muito más, não faz a menor diferença. O que interessa é a essência da pessoa. Então assim, todos têm que, de alguma forma, reformular os seus conceitos para eliminar os seus preconceitos.
Porque isso é uma coisa que está presente, vai aumentar e no futuro será uma situação de absoluta normalidade. Os extremismos, tanto de um lado como do outro, tendem a desaparecer. Porque tudo aquilo que é normal, ninguém discrimina, certo? Um homem com uma mulher anda na rua ali hoje, com uma maioria heterossexual, todo mundo acha normal. Futuramente vão achar normal passar uma moça com uma namorada, um rapaz com um namorado, então isso vai ser normal. Isso é o futuro. Porque em outros tempos, certo? Muito atrás, esses relacionamentos eram culturalmente aceitáveis. Depois começa o processo da sociedade matriarcal, depois vem a patriarcal e tal, e vem se formando conceitos e tal, e vem, o mundo vem vindo. E hoje o que se apresenta, naturalmente, nós colhemos. O mundo é sempre reflexo das suas ações passadas, certo? Se você reencarna, você tem uma história para pagar. Você já esteve aqui, você já fez uma trajetória. Então, tudo que existe hoje, na verdade, é fruto de atitudes passadas. A gente, de alguma forma, as pessoas querem explicar, o homem e tal, mas esse é o homem. Essa é a verdade, certo? Porque se ele vem, ele tem uma conta a pagar, reencarna e tal. Isso é resultante da convivência da humanidade. Não é por acaso. Não vem do nada. Por isso que as atitudes são tão importantes. Porque elas sempre têm consequências futuras, certo? Sempre, de alguma forma, tudo que nós fizemos, algum dia na nossa caminhada eterna, nós iremos colher. Isso é irreversível. Então, vamos tratar as pessoas pelo que elas efetivamente são. Vamos nos desprover dos preconceitos, porque ele, naturalmente, em nada ajuda no convívio já tão tumultuado neste plano. Até uma próxima oportunidade e que essa conversa, de alguma forma, tenha servido para esclarecer algumas pessoas. Que a luz do Senhor ilumine a todos vocês. Assim seja.